Fala, aluno PH10, beleza? Bora para a resolução do nosso desafio. Uma questãozinha de cálculo estequiométrico. Para quem não viu, dá uma olhada lá nos destaques, que cálculo estequiométrico está entre os assuntos que mais aparece no Enem e em todos os vestibulares. A questão proposta para você diz o seguinte: para se obter o metal cobre usado na fiação elétrica a partir da ustulação do minério Cu2S. Lembrando você que ustulação nada mais é do que uma combustão de compostos que contêm enxofre na sua estrutura. Veja você que o minério de cobre é o sulfeto. Esse composto contém enxofre na sua estrutura. A combustão de compostos que têm enxofre nós chamamos de ustulação. Então não fique assustado. Se você ouvir essa palavra ustulação, significa combustão de compostos que têm enxofre na sua estrutura. Muito bem, para a gente resolver questões de cálculo estequiométrico, nós vamos adotar o seguinte critério: as questões de cálculo estequiométrico serão feitas com 4 linhas. Seja um aluno organizado, faça as resoluções de cálculo estequiométrico com 4 linhas que você não vai arrepender. Quais são essas 4 linhas? Na primeira linha, eu vou colocar a equação. Na segunda linha, proporção. Na terceira linha, a gente vai fazer uma conversão. Linha muito importante essa. Na quarta e última linha, colocaremos os dados e os pedidos do exercício. Então vamos fazer linha a linha. O exercício forneceu a ustulação do minério. Pegamos a equação que representa a ustulação e anotamos ela, copiamos ela na primeira linha. Na segunda linha, nós vamos fazer uma proporção em mols. Só que antes de fazer a proporção em mols, você vai ler o exercício com bastante atenção e vai filtrar 2 coisas. Quais são elas? O que ele deu e o que ele está pedindo para você calcular. Então, lendo o exercício com bastante atenção, constatamos que ele deu 10 mols de cobre. Nós vamos na equação da ustulação, marcamos o cobre e escrevemos o que ele deu, que foi mols. 10 mols de cobre. Marcamos o cobre, escrevemos o que foi dado, no caso, o mol. Lendo o exercício com bastante atenção, verificamos que ele pediu a quantidade em gramas do minério. E no texto do exercício, ele falou que o minério é o Cu2S. Marcamos o minério, que é o sulfeto, e escrevemos o que ele quer. No caso aqui, a massa em grama. Muito bem. Então, o nosso cálculo estequiométrico vai ser feito em função do cobre, que é onde ele deu o mol, e em função do minério, do sulfeto, onde ele pede a massa. Lembrando você que quando a substância tiver sem coeficiente, subentende que o coeficiente é 1. Coeficiente 1 significa 1 mol. Coeficiente 2 significa 2 mols. Portanto, para cada 1 mol do minério de cobre, nós produziremos 2 mols do cobre. Muito bem. Então, a relação estequiométrica que nós temos é de 1 para 2. Só que essa estequiometria de 1 para 2, ela é molar, ela é em mol. Só que o exercício está dando massa e mol. Para isso que existe a terceira linha, onde faremos uma conversão. Então eu vou pegar esse 1 mol de sulfeto e vou converter ele para massa, para adaptar ao enunciado do exercício. Lembrando você
que 1 mol de qualquer substância está para sua massa molecular em gramas. Professor, oi, como calcular essa massa molecular em gramas? Essa massa molecular em gramas corresponde com a soma das massas atômicas. Veja você que na substância nós temos 2 cobre e 1 enxofre. Foi fornecido no exercício os valores das massas atômicas. Isso é muito comum no Enem. Haja visto que o Enem não fornece tabela periódica. Então, os dados das massas atômicas são fornecidos para você no enunciado do exercício. Caso você venha fazer um outro vestibular e o exercício não fornecer como dados a massa atômica, você vai consultar isso na tabela periódica. Feito isso, você vai somar as massas atômicas. Como nós temos 2 cobre e a massa atômica do cobre é 63,5, multiplicaremos o 63,5 por 2, mais nós temos um enxofre, a massa atômica do enxofre é 32. Somando todo mundo, nós vamos chegar num valor de 159 gramas por mol. Essa é a chamada massa molar. A massa atômica em grama, a massa molecular em grama é chamado de massa molar, que corresponde com a massa de 1 mol. Portanto, 1 mol do sulfeto convertido para massa dá um valor de 159 gramas. Veja você que para o cobre eu tenho a proporção molar e ele deu 1 mol. Então o que eu tenho? 2 mols. O que ele deu? Mol. O que eu tenho e o que ele deu está na mesma unidade. Então nesse caso não se faz necessário transformar. É só copiar o valor aqui embaixo. Portanto, 1 mol para 2 mols equivale a 159 gramas para 2 mols. Na quarta linha, eu vou colocar os dados e os pedidos. O que ele deu? 10 mols do cobre. O que ele quer? A massa do minério, que eu vou chamar de X. Feito isso, é só multiplicar cruzado. E na hora que for multiplicar cruzado, faça simplificações. Turma, os vestibulares, na sua grande maioria, não permite o uso de calculadoras. Então, antes de multiplicar cruzado, faça simplificações. No caso aqui, eu posso simplificar o 2 com o 10. 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Multiplica 159 por 5, a gente vai chegar com alegria e satisfação no valor de 795 gramas. Isso confere letra B para o nosso desafio. Eu espero que você tenha acertado. Beleza? Até a próxima!